Imagine descobrir que tudo o que você acreditava sobre sucesso estava errado, que a vida que você construiu era apenas uma prisão dourada. Esta é a história de um CEO que trocou o poder pelo amor, a riqueza pela simplicidade e encontrou algo que o dinheiro nunca pôde comprar. De onde você está assistindo? Deixe nos comentários sua cidade. E se essa história tocar seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Agora prepare-se para uma jornada que vai mudar sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida. O BMW X3 Prata parou 3 quadras antes do destino. Rafael Santos desligou o motor e ficou alguns segundos observando as próprias mãos no volante. Aos 36 anos, ele comandava a Invest Brasil, uma fintech que revolucionara os investimentos para a classe média brasileira. Suas mãos costumavam tremer apenas antes de grandes apresentações para investidores. Hoje tremiam por um motivo completamente diferente. Abriu o porta-luvas e guardou o Rolex de ouro que nunca saía do seu pulso. No lugar, colocou um relógio digital barato que havia comprado numa farmácia no caminho. Olhou-se no espelho retrovisor e quase não se reconheceu. A camiseta desbotada do Havaí encontrada no fundo do armário substituía suas camisas italianas de R$ 1.000. Os chinelos havaianas azuis contrastavam com os sapatos ingleses que costumava usar até para ir ao mercado. Que palhaçada é essa, Rafa? Murmurou para si mesmo, mas sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Nos últimos 6 meses, cada relacionamento em sua vida havia se tornado transacional. Mulheres interessadas em seu status, amigos que sempre tinham uma oportunidade de negócio para apresentar, familiares que mediam o afeto pela generosidade de seus presentes. Até mesmo seus funcionários o tratavam como uma figura distante, quase mitológica. Caminhou pelas ruas de Canasvieiras, sentindo algo que não experimentava há anos: anonimato. Pessoas passavam por ele sem aquele brilho no olhar que aparecia quando descobriam quem era. Crianças brincavam na calçada sem que seus pais as chamassem para cumprimentar o moço importante. Era libertador e assustador ao mesmo tempo. O som do churrasco chegou antes da casa. Risadas genuínas, conversa animada, o barulho de copos se chocando. Pedro Oliveira apareceu no portão com um sorriso largo e uma cerveja na mão. Rafa, cara, não acredito que você veio. Pedro o abraçou com força. E essa produção aí? Tá irreconhecível. Achei que estava na hora de ser uma pessoa normal por algumas horas. Pedro riu, mas Rafael percebeu um lampejo de compreensão no olhar do amigo. Eles se conheciam desde a faculdade, quando dividiam uma república no centro de Florianópolis, e suas maiores preocupações eram as provas de cálculo e onde conseguir dinheiro para a pizza do fim de semana. Vem, tem uma galera legal aqui. E prometo que não vou falar nada sobre... Você sabe seus negócios. Rafael sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez em meses. Seguiu Pedro pelo jardim lateral, onde umas 20 pessoas conversavam em pequenos grupos. O cheiro da picanha na brasa misturava-se com o aroma do mar próximo. Havia algo reconfortante naquela simplicidade. Pessoal, esse é o Rafa, meu amigo da época da UFSC, apresentou Pedro. Trabalha com investimentos aí. As pessoas acenaram educadamente, mas sem grande interesse. Ninguém perguntou que tipo de investimentos ou pediu dicas sobre ações. Rafael quase sorriu. Quando foi a última vez que alguém não demonstrou imediato interesse em sua área profissional? Foi então que a viu. Ela estava sentada numa cadeira de praia, segurando uma cerveja e rindo de algo que uma mulher mais velha havia contado. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desalinhado, blusa branca simples, shorts jeans. Não usava maquiagem além de um batom discreto. Havia algo na postura dela, relaxada mas alerta, que chamou sua atenção. Aquela é a Amanda. Pedro seguiu seu olhar. Prima da Cláudia, minha esposa, arquiteta. Voltou para Floripa faz uns meses. Voltou de onde? São Paulo. Terminou um noivado meio complicado e decidiu recomeçar aqui. Rafael assentiu, mas não conseguia parar de observá-la. Amanda gesticulava enquanto falava, claramente envolvida na conversa. De repente, como se sentisse o olhar dele,
Virou-se na direção deles. Seus olhos se encontraram por um segundo antes que ela voltasse a atenção para a conversa. Naquele breve momento, Rafael não viu curiosidade, cálculo ou interesse material. Apenas um olhar franco, direto, sem pretensões. E pela primeira vez em anos, ele se perguntou o que uma mulher realmente pensava sobre ele. 2 horas depois, Rafael finalmente arranjou coragem para se aproximar do grupo onde Amanda estava. A desculpa foi simples: buscar mais gelo na cozinha, que ficava logo atrás delas. Com licença, disse passando entre as cadeiras. Ah, você é o amigo do Pedro, né? Amanda olhou para cima, protegendo os olhos do sol com a mão. Trabalha com investimentos? Mais ou menos. Rafael hesitou. E você é arquiteta, né? Também mais ou menos, ela riu. Ultimamente tenho feito mais reformas de banheiro do que projetos de prédios. Ei, Amanda, interrompeu Cláudia, esposa de Pedro. Mostra para ele as fotos daquela casa que você reformou na lagoa. Não, deixa para lá. Amanda balançou a mão constrangida. Ele não vai querer ver. Na verdade, eu gostaria de ver. Rafael se ouviu dizendo. A arquitetura me interessa. Amanda o estudou por um momento, como se tentasse decidir se ele estava sendo educado ou sincero. Aparentemente concluiu que era sincero, porque puxou o celular. É uma casa pequena, nada demais, disse, mostrando as fotos. Os donos queriam integrar a cozinha com a sala, mas sem perder a privacidade. O orçamento era apertado, então tive que ser criativa. Rafael se inclinou para ver melhor. As fotos mostravam um projeto inteligente e aconchegante. Ela havia usado uma divisória de cobogós que permitia a circulação de ar e luz, mas criava setores distintos. Os materiais eram simples, mas a execução era impecável. Isso aqui é genial, disse, apontando para a solução da divisória. Como você pensou nisso? Os olhos de Amanda se iluminaram. Bom, o cobogó é típico daqui do sul, né? Meu avô era pedreiro e sempre dizia que a melhor arquitetura resolve problemas reais das pessoas reais. Não adianta fazer bonito se não funciona. Seu avô era sábio. Era mesmo. Ela guardou o celular. E você? Que tipo de investimento você faz? Rafael sentiu o estômago apertar. Era sempre nesse momento que as coisas mudavam. Ah, ajudo pessoas a investir o dinheiro delas. Nada muito emocionante. Pelo contrário, deve ser bem estressante. Lidar com o dinheiro dos outros é uma responsabilidade pesada. A resposta o surpreendeu. A maioria das pessoas ficava empolgada com a possibilidade de dicas de investimento ou se impressionava com os números do mercado financeiro. Amanda parecia genuinamente preocupada com o aspecto humano da profissão. Às vezes é pesado mesmo, admitiu. Imagino. As pessoas colocam tantas expectativas no dinheiro, né, como se fosse resolver todos os problemas. Rafael a encarou. Era como se ela pudesse ver diretamente através dele. Você acha que não resolve? Amanda tomou um gole da cerveja pensativa. Acho que resolve alguns problemas e cria outros. Já tive dinheiro, já não tive. A única diferença real é que com dinheiro você se preocupa com umas coisas, sem dinheiro você se preocupa com outras. E qual preocupação você prefere? Nenhuma das duas, ela riu. Prefiro me preocupar com coisas que realmente importam. Como se aquela picanha não vai queimar, ou se o Pedro vai conseguir contar aquela história do peixe sem exagerar nos detalhes. Rafael olhou em volta. Pedro estava no meio de uma narrativa dramática sobre uma pescaria, gesticulando exageradamente enquanto o público ria. O churrasqueiro discutia com alguém sobre o ponto da carne. Cláudia tentava impedir que uma criança derrubasse a mesa da salada. Era caótico, barulhento, completamente desorganizado. E Rafael não conseguia lembrar da última vez que havia se sentido tão relaxado. Você tem razão, disse. São preocupações melhores. E você? Do que gosta de se preocupar quando não está pensando em investimentos? A pergunta o pegou desprevenido. Quando foi a última vez que alguém havia lhe perguntado sobre suas preferências pessoais, sem relação com o trabalho? Eu, honestamente, não sei. Faz tanto tempo que não penso nisso. Amanda o observou com uma expressão que não era de pena, mas de compreensão genuína. Bom, então você tem um projeto interessante pela frente. Que projeto? Descobrir do que você gosta. Antes que Rafael pudesse responder,
Pedro apareceu ao lado deles. Ei, vocês dois, parem de conversar e venham comer. A picanha tá no ponto. Enquanto caminhavam para a mesa, Rafael se pegou observando Amanda mais uma vez. Ela cumprimentou cada pessoa pelo caminho. Perguntou sobre a filha de um. Comentou sobre o novo corte de cabelo de outro. Havia uma facilidade natural na forma como se relacionava com as pessoas. Quando se sentaram para comer, ela insistiu que ele experimentasse a farofa especial da Cláudia e riu quando ele fez uma careta ao provar. Muito tempero? Perguntou divertida. Um pouco, admitiu. Não estou acostumado com comida caseira. Sério? Você não cozinha? Peço muito delivery. Nossa, você está perdendo uma das melhores partes da vida, que é cozinhar para pessoas que você gosta. Rafael ficou em silêncio, processando a frase. Quando foi a última vez que havia feito algo genuinamente por outra pessoa, sem nenhum objetivo profissional ou interesse próprio? Não conseguia lembrar. 3 dias depois do churrasco, Rafael estava na sala de reuniões da Invest Brasil, apresentando os números do trimestre para os investidores. Slides impecáveis, gráficos ascendentes, projeções otimistas, tudo correndo perfeitamente, mas sua mente estava em outro lugar. E com isso, projetamos um crescimento de 40% no próximo semestre, concluiu, olhando para as faces satisfeitas ao redor da mesa. Excelente trabalho, Rafael, disse Marina Ferreira, sócia do fundo que havia investido na primeira rodada. A Invest Brasil continua superando expectativas. Depois que todos saíram, Rafael ficou sozinho na sala. Através da janela do 18º andar, podia ver a Lagoa da Conceição ao longe. Lembrou-se de Amanda mencionando que morava por lá. Pegou o celular e ficou alguns minutos olhando para o contato que Pedro havia compartilhado. Amanda Costa, arquiteta. Digitou uma mensagem 3 vezes antes de conseguir enviar. Oi, Amanda. É o Rafa, do churrasco do Pedro. Lembra quando você disse que eu estava perdendo uma das melhores partes da vida não cozinhando? Bem, eu estava pensando... Você não gostaria de me ensinar? Posso pagar um café em troca da aula. A resposta veio mais rápido do que esperava. Ha, ha, ha. Claro, mas só se for no Café Converso, no Centro Histórico. É pequeno, meio bagunçado, e eles fazem o melhor café coado de Floripa. Que tal amanhã às 15 horas? No dia seguinte, Rafael chegou ao local 15 minutos adiantado. O Café Converso era exatamente como Amanda havia descrito. Pequeno, meio bagunçado, com estantes de livros nas paredes e mesas desemparelhadas. Nada a ver com os lugares sofisticados onde costumava ter seus encontros de negócios. Amanda chegou pontualmente, vestindo um vestido amarelo simples e carregando uma pasta de arquiteta gasta pelo uso. Chegou cedo, observou sorrindo. Pontualidade alemã? Ansiedade mesmo, admitiu Rafael, e imediatamente se arrependeu da sinceridade. Ela riu. Honestidade. Gosto disso. Sentaram numa mesa perto da janela. O garçom, um rapaz jovem com cabelo comprido, cumprimentou Amanda pelo nome e perguntou se ela queria o de sempre. Conhece bem este lugar, comentou Rafael. Venho aqui para trabalhar quando preciso de inspiração. O Paulo, apontou para o garçom, faz uns desenhos incríveis nas horas vagas. Às vezes a gente troca ideias sobre projetos. Rafael observou o ambiente com outros olhos. Havia uma familiaridade calorosa que ele não reconheceu imediatamente. Depois percebeu. Era o que faltava em sua vida. Lugares onde era conhecido, onde importava como pessoa, não como CEO. Então, Amanda se acomodou na cadeira. Me conta sobre essa história de não saber cozinhar. Sua mãe nunca te ensinou? Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, disse Rafael simplesmente. Meu pai trabalhava muito, então basicamente cresci comendo miojo e sanduíche. Amanda parou de mexer no açúcar. Desculpa, eu não sabia. Tudo bem. Foi há muito tempo. Rafael bebeu um gole do café. Nossa, esse café é realmente bom. É, né? Grãos especiais de uma fazenda em Minas. Amanda o observava atentamente. Mas voltando, você disse que seu pai trabalhava muito. Com o quê? Ele tinha uma oficina mecânica. Trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, praticamente todos os dias. E você? Sempre quis trabalhar com investimentos? Rafael riu, mas sem alegria. Na verdade,
Eu queria ser professor de matemática. Sério? E o que aconteceu? A vida aconteceu. Precisava ganhar dinheiro rápido para ajudar meu pai. Comecei fazendo investimentos pequenos na faculdade, deu certo. Uma coisa levou a outra. E agora você tem uma empresa grande? Rafael hesitou. Até aquele momento, havia conseguido evitar falar especificamente sobre a Invest Brasil. É razoável. Defina razoável. Grande o suficiente para eu não precisar me preocupar com dinheiro nunca mais. Amanda assentiu pensativamente. E isso te deixa feliz? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ninguém nunca havia lhe perguntado se ele era feliz. Perguntavam sobre faturamento, sobre crescimento, sobre próximos passos profissionais. Mas felicidade? Eu nunca pensei muito nisso. Como assim nunca pensou? É tipo a pergunta mais importante da vida. Rafael mexeu no café, desconfortável. Sempre achei que felicidade era consequência de outras coisas. Sucesso, estabilidade financeira, reconhecimento. E é? Não sei. Você me diz. Você é feliz? Amanda sorriu, mas não foi um sorriso automático. Foi pensativo, genuíno. Na maior parte do tempo, sim. Não sempre, óbvio. Às vezes fico frustrada, ou triste, ou preocupada. Mas, no geral, sim, acho que sou feliz. O que te deixa feliz? Coisas pequenas, principalmente. Um projeto que fica do jeito que eu imaginei. Uma conversa boa com um amigo. Um dia de sol na praia. Café bem feito. Ela levantou a xícara. E você? O que te deixava feliz quando era criança? Rafael teve que pensar. Matemática, adorava resolver problemas complexos. E futebol. Jogava pelada todo fim de semana. E quando foi a última vez que você jogou futebol? Faz uns 8 anos, talvez. E matemática, além da financeira? Muito tempo também. Amanda o encarou diretamente. Cara, sem querer ser invasiva, mas parece que você meio que esqueceu quem é. A observação foi como um soco no estômago, não por ser cruel, mas por ser verdadeira. Talvez, admitiu. E agora? O que eu faço com essa informação? Bem, Amanda sorriu. Que tal começar reaprendendo a cozinhar? É um começo. Ficaram no café por mais de 3 horas. Falaram sobre infância, sobre sonhos abandonados, sobre a diferença entre São Paulo e Florianópolis. Amanda contou sobre o noivado que havia terminado, um relacionamento que havia se tornado mais sobre aparências e status do que sobre amor. Ele queria uma esposa troféu, explicou, alguém que ficasse bonita nas fotos das festas da empresa dele. Não alguém que tivesse opiniões próprias ou projetos pessoais. E você percebeu isso quando? Quando ele sugeriu que eu parasse de trabalhar para me dedicar à nossa vida social. Como se minha carreira fosse um hobby que poderia ser descartado. Rafael sentiu um aperto no peito. Quantas vezes havia saído com mulheres que pareciam dispostas a abrir mão de seus próprios interesses para se adequar à vida dele. Foi difícil terminar? Libertador, disse Amanda simplesmente. Assustador, mas libertador. Quando finalmente saíram do café, o sol já estava se pondo. Caminharam sem pressa pelas ruas do centro histórico. Então, disse Amanda, quando começa sua primeira aula de culinária? Quando você quiser dar. Que tal sábado? Podemos ir na feira da Lagoa de manhã comprar ingredientes frescos e depois eu te ensino a fazer um risoto básico. Feira? Amanda parou de andar e o encarou, incrédula. Me diz que você já foi numa feira. Claro que sim. Shopping Iguatemi tem uma área gourmet. Não. Feira de verdade. Barracas na rua, conversa com o produtor, cheiro de frutas maduras. Rafael riu da própria ignorância. Ok, você ganhou. Nunca fui numa feira de verdade. Então sábado vai ser um dia de muitas descobertas. Enquanto se despediam, Rafael percebeu que pela primeira vez em meses não havia checado o celular durante uma conversa. E pela primeira vez em anos, estava genuinamente ansioso para o fim de semana chegar. Sábado chegou com um céu azul típico de Florianópolis. Rafael acordou às 6 da manhã, horário habitual mesmo nos fins de semana, mas pela primeira vez não abriu o laptop para checar e-mails. Em vez disso, ficou na cama pensando no que vestir para uma feira.
Optou por um jeans e uma camiseta polo, ainda tentando encontrar o equilíbrio entre casual e apresentável. Chegou na Lagoa da Conceição às 8 em ponto, como haviam combinado. Amanda já estava lá, conversando animadamente com uma senhora que vendia pães caseiros. Vestia um vestido longo florido e carregava uma sacola de tecido. Quando viu Rafael, acenou e terminou de escolher uns pães. Dona Marlene, esse é o Rafa que eu falei que nunca foi numa feira, apresentou. Ai, meu filho! A senhora olhou para Rafael com uma mistura de pena e diversão. Como que não conhece feira? É onde tem a melhor comida. É o que eu estou descobrindo, Rafael sorriu meio sem jeito. Amanda comprou 3 tipos de pão diferentes e se despediu da Dona Marlene com um beijo no rosto. Vem, disse para Rafael, vou te mostrar o meu ritual de sanidade mental. Eles caminharam entre as barracas, Amanda cumprimentando vendedores pelo nome, experimentando frutas, discutindo receitas. Rafael a observava fascinado. Havia uma naturalidade em seus movimentos, uma conexão genuína com aquele ambiente. Experimenta isso, Amanda ofereceu um pedaço de queijo artesanal. É do seu Joaquim, que tem uma fazenda lá em Angelina. O queijo derreteu na boca de Rafael. Nossa, isso é incrível, né? É completamente diferente desses queijos industrializados. Aqui você sabe quem fez, como fez, quando fez. Pararam na barraca de verduras, onde Amanda selecionou ingredientes para o risoto com a precisão de um chefe. Rafael tentou ajudar, mas claramente não sabia distinguir uma abobrinha boa de uma ruim. Olha, Amanda pegou 2 abobrinhas. Sente a diferença. Rafael segurou as 2. Uma estava firme, a outra ligeiramente mole. A firme está melhor? Exato. E vê a cor, esta aqui está mais viva. Amanda parecia uma professora paciente. Comida boa começa com ingrediente bom. Como você aprendeu tudo isso? Com minha avó, ela dizia que cozinhar é um ato de amor. Primeiro você escolhe com carinho, depois prepara com carinho, depois divide com carinho. Rafael observou Amanda negociando com o vendedor de verduras. Havia algo quase ritual na forma como ela tocava os tomates, cheirava as ervas, sorria ao pagar. Era como se cada compra fosse uma pequena celebração. Agora vem a melhor parte, disse ela quando terminaram as compras. Qual? O café da feira. Eles se sentaram numa mesinha de plástico ao lado de uma barraca que servia café passado na hora. O movimento era intenso. Famílias fazendo compras, crianças correndo entre as barracas, idosos discutindo política em uma mesa vizinha. Esse aqui é o meu lugar favorito de Floripa, Amanda disse, observando o movimento. Tem uma energia boa, sabe? As pessoas se encontram, conversam, riem. É diferente dos lugares que eu frequento. Que lugares você frequenta? Rafael pensou. Restaurantes caros, bares sofisticados, clubes exclusivos. Lugares onde as conversas giravam em torno de negócios, onde cada encontro tinha uma agenda. Lugares mais formais. Formais como? Restaurantes chiques, principalmente. Lugares para encontros de negócios. Amanda tomou um gole do café. E para diversão? Diversão é, sabe, relaxar, se divertir, dar risada. Rafael percebeu que não conseguia pensar numa resposta. Quando foi a última vez que havia feito algo puramente por diversão? Acho que trabalho demais para isso, admitiu. Cara, isso não é vida. Trabalho é importante, mas não é tudo. Uma criança passou correndo e esbarrou na mesa deles, derrubando um pouco do café de Amanda. Em vez de se irritar, ela riu e ajudou a limpar. Desculpa, tia, gritou o menino, já correndo atrás dos pais. Reimagina, Amanda gritou de volta, acenando. Rafael observou a cena com fascínio. Em seu mundo, uma situação assim seria motivo para reclamação, pedido de gerente, possível troca de mesa. Amanda simplesmente achou graça. Você é sempre assim? Como assim? Paciente, tranquila. Amanda riu. Você me conhece há 1 semana. Ainda não me viu brava. E como você fica quando está brava? Terrível. Pergunta para o meu ex-noivo. Eles riram, mas Rafael percebeu que havia algo mais profundo na observação. Amanda tinha escolhido conscientemente uma forma de viver mais leve, mais conectada com as pequenas alegrias. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ela. Claro. Você está feliz com a sua vida? Era a segunda vez que ela fazia essencialmente
a mesma pergunta. Desta vez, Rafael pensou mais cuidadosamente antes de responder. Não sei se conheço felicidade de verdade há muito tempo. E o que você conhece? Satisfação profissional, alívio quando um negócio dá certo, orgulho quando bato uma meta. Mas isso não é felicidade. Não. Não. Isso é conquista. Felicidade é diferente. É mais presente. É estar aqui agora tomando esse café medíocre numa mesa de plástico e sentir que está exatamente onde deveria estar. Rafael olhou em volta. O café realmente era medíocre. A mesa de plástico estava meio suja. O barulho era constante. E ainda assim, havia algo reconfortante naquele momento. Como você sabe que está feliz? Perguntou. Porque não quero estar em nenhum outro lugar. Não estou pensando no que tenho que fazer depois, ou no que deixei de fazer ontem. Estou aqui agora conversando com uma pessoa interessante, num lugar que gosto. Rafael percebeu que raramente se sentia presente. Sua mente sempre estava no próximo compromisso, no próximo problema a resolver, na próxima meta a atingir. Isso deve ser muito bom, disse, com uma sinceridade que o surpreendeu. É, e é mais simples do que parece. Terminaram o café e caminharam de volta ao carro de Rafael. As sacolas de compras balançavam no braço de Amanda, enquanto ela apontava detalhes da feira que ele não havia notado. O artista que desenhava retratos, a barraca de flores, o grupo de músicos que tocava para as gorjetas. Pronto para a aula de culinária? Perguntou quando chegaram ao carro. Mais do que pronto. Ótimo, minha casa é ali em cima. Apontou para uma ladeira íngreme. Espero que você não seja do tipo que desiste fácil, porque risoto dá trabalho. Enquanto dirigia, Rafael se deu conta de que estava ansioso de um jeito diferente. Não era a ansiedade familiar que antecedia reuniões importantes ou apresentações. Era uma expectativa boa, curiosa. Há quanto tempo não sentia isso? A casa de Amanda ficava numa rua íngreme no alto da lagoa, com vista parcial para o mar. Era pequena, pintada de azul claro, com um jardim frontal cheio de plantas que Rafael não sabia nomear. Uma figueira antiga sombreava o pequeno terraço. Bem-vindo ao meu refúgio, disse ela, abrindo o portão. Por dentro, a casa refletia perfeitamente a personalidade de Amanda. Paredes brancas com quadros coloridos, móveis misturados, alguns antigos, outros claramente feitos sob medida. Havia livros por todos os lados, plantas nas janelas e uma sensação geral de que cada objeto tinha uma história. Você que projetou? Perguntou Rafael, observando como os espaços fluíam naturalmente. A reforma, sim. A casa é dos anos 70, mas estava toda compartimentada. Derrubei algumas paredes, mudei a posição da cozinha. Ela falava, mentre caminhava, apontando as modificações. Queria que fosse pequena, mas arejada. A cozinha era o coração da casa. Não era grande, mas era funcional e aconchegante. Bancada de granito local, armários de madeira, panelas de ferro penduradas numa barra. Uma janela grande mostrava o quintal, onde havia uma pequena horta. Você planta suas próprias ervas? Algumas. Manjericão, orégano, salsa. É mais gostoso e eu sei que não tem veneno. Amanda lavou as mãos e começou a separar os ingredientes. Primeira lição. Mise en place. Tudo no lugar antes de começar. Rafael observou enquanto ela organizava os ingredientes em pequenas tigelas. Arroz arbóreo, cebola, alho, vinho branco, queijo parmesão, abobrinha, caldo de legumes. Parece simples, comentou. É simples, mas simples não é fácil. Risoto é sobre paciência e atenção. Ela o ensinou a picar a cebola corretamente, curvas suaves, não golpes violentos, a refogar sem queimar. Ouve o barulho, quando para de chiar é porque queimou. A escolher o ponto certo do vinho. Quando para de fazer espuma, o álcool evaporou. Rafael descobriu que cozinhar era meditativo, exigia concentração total no momento presente. Não havia espaço mental para e-mails, planilhas ou projeções financeiras. Agora vem a parte zen, disse Amanda. Você vai adicionar o caldo uma concha de cada vez, mexer até absorver e repetir. Deve levar uns 20 minutos. 20 minutos só mexendo? 20 minutos só mexendo. E conversando.
Enquanto Rafael mexia o risoto, Amanda contou sobre seus projetos atuais. Uma pequena pousada em Governador Celso Ramos, uma casa de família que estava sendo ampliada, um restaurante que queria uma nova fachada. São projetos pequenos, disse, mas cada um tem sua personalidade. É mais interessante que fazer prédios gigantes iguais. Você não sente falta de projetos maiores? Às vezes, mas não da correria, não do estresse, não das brigas por dinheiro. Amanda provou o risoto. Mais uma concha de caldo. Como você consegue viver financeiramente fazendo só projetos pequenos? Vivo bem, não vivo luxuosamente, mas vivo bem. Tenho o que preciso. Rafael refletiu sobre a diferença. Ele tinha muito mais do que precisava, mas raramente sentia que vivia bem. E você? Amanda perguntou. Conta mais sobre esse trabalho com investimentos. Você tem uma corretora? Rafael hesitou. Chegara o momento que vinha evitando. É um pouco mais complicado que isso. Como assim? Eu tenho uma empresa de investimentos, uma fintech. Fintech, tipo tecnologia financeira? É. Criamos uma plataforma que simplifica investimentos para pessoas comuns. Amanda parou de mexer o queijo ralado. Grande como? Alguns milhares de clientes. Rafael, ela o encarou diretamente. Define alguns milhares. Ele suspirou. 300 mil clientes ativos. Movimentamos cerca de 2 bilhões por mês. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Você é CEO? Sou. E eu aqui achando que você era um consultor financeiro independente. Desculpa, eu deveria ter falado antes. Amanda voltou a mexer o queijo pensativa. Por que não falou? Porque... Rafael parou de mexer o risoto. Porque quando as pessoas descobrem, muda tudo. Muda como elas falam comigo, como me olham, o que esperam de mim. E você achou que comigo ia mudar também? Não sei. Talvez. Amanda o estudou por alguns momentos. Mexe o risoto, vai grudar. Rafael voltou a mexer, esperando uma reação que não veio. E aí? Perguntou finalmente. E aí o quê? Não vai mudar nada? Amanda riu. Rafael, você passou a manhã aprendendo a escolher abobrinha numa feira e está aí há 1 hora mexendo arroz. Se você fosse snob, já teria dado um jeito de escapar. O alívio que Rafael sentiu foi quase físico. Além do mais, continuou Amanda, o que importa não é o que você faz, é quem você é. E até agora eu gosto de quem você é. Mesmo sabendo que eu tenho dinheiro, ter dinheiro não é defeito, Rafael. O defeito é quando o dinheiro tem você. A frase ecoou na mente dele enquanto terminavam de preparar o risoto. Quando finalmente sentaram para comer, no pequeno terraço sob a figueira, Rafael se deu conta de que havia passado uma manhã inteira sem pensar em trabalho. O risoto estava cremoso, saboroso, imperfeito, exatamente como deveria ser. Primeira aula concluída, disse Amanda, levantando a taça de vinho branco. Como você se sente? Rafael pensou na pergunta. Como se sentia? Relaxado, presente, conectado. Bem, disse simplesmente. Me sinto bem. Bom, porque agora vem a lição de casa. Que lição de casa? Você vai fazer esse risoto em casa durante a semana e vai me mandar foto do resultado. E se queimar? Aí você faz de novo. Até acertar. Eles ficaram no terraço até o fim da tarde, conversando sobre comida, arquitetura, planos futuros. Quando Rafael finalmente se despediu, o sol estava se pondo atrás das montanhas. Dirigindo de volta para casa, ele se deu conta de que não queria que o dia terminasse, e que pela primeira vez em muito tempo estava genuinamente ansioso para ver alguém novamente. Durante a semana seguinte, Rafael tentou fazer o risoto 3 vezes. A primeira foi um desastre. Queimou a cebola, colocou caldo demais de uma vez, e o resultado final parecia uma papa sem gosto. Mandou a foto para Amanda mesmo assim com a mensagem. Acho que preciso de mais aulas. Ela respondeu em segundos. Ha, 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 ha. Todo mundo queima a primeira vez. Tenta de novo. A segunda tentativa foi melhor, mas ainda longe do ideal. A terceira, na quinta-feira à noite, finalmente saiu parecida com algo comestível. Agora sim, Amanda respondeu à foto. Tá vendo?
É só prática. Mais do que o risoto em si, Rafael descobriu que gostava do processo. Havia algo terapêutico em picar cebolas, em mexer devagar, em prestar atenção aos pequenos detalhes. Era o oposto de sua rotina profissional, onde tudo precisava ser rápido, eficiente e otimizado. Na sexta-feira, Amanda mandou uma mensagem inesperada. Que tal se aventurar um pouco? Tem uma pelada na Praia Mole amanhã de manhã. Uns amigos meus se encontram todo sábado. Você joga futebol? Rafael hesitou antes de responder. Havia jogado futebol durante toda a infância e adolescência, mas parara completamente quando começou a trabalhar sério. Jogava. Faz muito tempo. Não tem problema. É só para se divertir. Nada competitivo. No sábado de manhã, Rafael se encontrou na Praia Mole vestindo um calção de banho e uma camiseta velha, carregando uma chuteira que havia comprado na véspera. Havia cerca de 12 pessoas no grupo, idades variadas, níveis técnicos diferentes, mas todos claramente ali pela diversão. Amanda o apresentou rapidamente. Pessoal, esse é o Rafa. Trabalha com investimentos, mas é gente boa mesmo assim. Riram da apresentação e Rafael se viu sorrindo também. Há quanto tempo não fazia parte de um grupo assim, casual e acolhedor? O futebol na areia foi revelador. Rafael descobriu que ainda lembrava como dominar uma bola, como dar passe, como se posicionar. Mas principalmente descobriu como rir de seus próprios erros, como comemorar um gol simples, como sentir o prazer puro do movimento. Cara, você joga bem, disse Marcelo, um dos organizadores da pelada, depois de Rafael fazer um gol de cobertura. Por que parou? Trabalho, Rafael respondeu simplesmente. Que trabalho é mais importante que futebol na praia? Brincou outro jogador. Rafael ia responder automaticamente algo sobre responsabilidades e compromissos, mas se deteve. Vendo daquele ângulo, realmente não fazia muito sentido. Depois do futebol, alguns do grupo foram tomar açaí numa barraca próxima. Rafael se sentou ao lado de Amanda, ainda ofegante do exercício. Como foi? Ela perguntou. Incrível. Esqueci como era bom. O futebol ou se divertir? Os dois. Amanda sorriu. Você está começando a se lembrar de quem é, né? Antes que Rafael pudesse responder, Marcelo se aproximou. Ei, Rafa, você vai estar aqui semana que vem? Estamos organizando um torneio amistoso contra o pessoal da Barra da Lagoa. Rafael automaticamente ia dizer que não sabia se teria tempo, mas se ouviu respondendo. Claro. Que horas? Quando se despediram, Amanda sugeriu uma caminhada na praia. Andaram descalços na areia, em silêncio por alguns minutos. Posso te fazer uma pergunta? Disse Rafael. Sempre. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Me incluindo nos seus planos, me apresentando aos seus amigos, investindo tempo em mim. Amanda parou de andar e o encarou. Honestamente? Honestamente. Porque eu vejo alguém interessante embaixo de toda essa armadura corporativa. E por que... Ela hesitou. Porque faz tempo que não conheço alguém que me deixa curiosa. Curiosa como? Curiosa para saber quem você realmente é quando não está tentando ser o CEO perfeito. A resposta foi mais honesta do que Rafael esperava. E mais assustadora também. E se a pessoa debaixo da armadura não for interessante? Aí a gente descobre isso junto. Amanda sorriu. Mas eu aposto que vai ser. Eles continuaram caminhando. Rafael sentiu uma vulnerabilidade que não experimentava há anos. Não era desconfortável. Era libertadora. Amanda? Fala. Obrigado. Pelo quê? Por me lembrar que existe vida além do trabalho. Ainda estamos só no começo. Ela riu. Espera até eu te levar numa seresta no ribeirão da ilha. Rafael não sabia o que era uma seresta, mas descobriu que estava ansioso para descobrir. Naquela noite, enquanto tomava banho depois da praia, Rafael se olhou no espelho. Estava bronzeado do sol da manhã, os músculos ligeiramente doloridos do futebol, os cabelos bagunçados pelo vento. Parecia jovem, parecia vivo. Quando foi a última vez que havia se sentido assim? 3 semanas depois, Rafael e Amanda haviam estabelecido uma rotina. Almoços despretensiosos, caminhadas pelos parques de Florianópolis, aulas de culinária informais no apartamento dele ou na casa dela. Rafael descobriu que gostava de acordar pensando em quando haveria novamente.
Numa terça-feira chuvosa, se encontraram no Parque da Luz próximo ao centro. Caminharam entre as árvores, protegidos do vento pelos galhos entrelaçados. Tenho uma coisa que preciso te contar, disse Rafael, parando perto de um lago pequeno. Amanda se virou para ele esperando. Sobre minha empresa, ela é maior do que eu disse. Quanto maior? A Invest Brasil é uma das maiores fintechs do país. Temos 1,5 milhão de usuários, movimentamos 15 bilhões por ano. Amanda assentiu lentamente. E você me contou isso porque quero que você saiba quem eu realmente sou. E porque... Rafael respirou fundo. Porque estou apaixonado por você. A chuva aumentou de intensidade, mas nenhum dos dois se moveu. Apaixonado como? Perguntou Amanda, sua voz quase inaudível. Do jeito assustador. Do jeito que me faz repensar toda a minha vida. Do jeito que me faz querer ser uma pessoa melhor. Amanda ficou em silêncio por longos segundos, observando a chuva caindo no lago. Rafael, eu também estou me apaixonando por você, disse finalmente. Mas preciso te dizer uma coisa. Não quero namorar um CEO bilionário. Quero namorar você. Qual a diferença? A diferença é que o CEO bilionário tem compromissos com investidores, reuniões de madrugada, viagens constantes, pressão para crescer sempre mais. Você, o Rafa que joga futebol na praia e queima risoto, esse eu quero conhecer melhor. Rafael entendeu o que ela estava dizendo e, pela primeira vez, considerou seriamente uma possibilidade que sempre parecera impensável. E se eu não fosse mais CEO? Como assim? E se eu saísse da operação diária, mantivesse uma participação como investidor, mas não tocasse o dia a dia? Amanda o encarou surpresa. Você faria isso? Não sei. Talvez. Se tivesse um motivo bom o suficiente. Que motivo seria bom o suficiente? Rafael se aproximou dela, pegou suas mãos. Ter uma vida de verdade. Com você. A chuva tinha parado, mas eles mal perceberam. Estavam muito ocupados se beijando embaixo de uma paineira florida. A conversa no parque mudou tudo. Nos dias seguintes, Rafael se viu questionando cada aspecto de sua rotina profissional. As reuniões intermináveis pareciam vazias. Os relatórios financeiros, por mais positivos que fossem, não traziam mais satisfação. Marcou uma reunião com Sandra Mendes, sua sócia e CMO da Invest Brasil, para discutir uma reestruturação da empresa. Você quer fazer o quê? Sandra quase derrubou o café quando Rafael explicou seus planos. Quero me afastar das operações diárias, continuar como investidor e consultor estratégico, mas não como CEO executivo. Rafael, isso é loucura. A empresa está no melhor momento da história. Acabamos de fechar a Série C. Temos proposta de aquisição de 2 bancos grandes. E vai continuar crescendo, com você na liderança. Sandra o estudou como se ele tivesse batido a cabeça. Isso é por causa daquela arquiteta? Em parte, mas principalmente é por causa de mim. Explica melhor. Rafael se levantou, foi até a janela que dava para a Lagoa da Conceição. Sandra, quando foi a última vez que você acordou animada para vir trabalhar? Semana passada, quando fechamos o contrato com o Banco Central. Não isso, animada de verdade, feliz por estar viva. Sandra ficou em silêncio. Eu não lembro quando foi a última vez, continuou Rafael. E isso não é normal, isso não é vida. Mas você construiu tudo isso. A Invest Brasil é sua criação. E vai continuar sendo. Só não vai mais ser minha prisão. Levaram 2 semanas para estruturar a transição. Rafael manteria 40% da empresa. Sandra assumiria como CEO com 30%. E os outros 30% ficariam distribuídos entre funcionários-chave e investidores. Ele participaria de 3 reuniões semanais e ficaria disponível para decisões estratégicas importantes. Você tem certeza disso? Perguntou Sandra no dia da assinatura dos papéis. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Naquela noite, Rafael ligou para Amanda. Aconteceu, não sou mais CEO. Como você se sente? Rafael parou para pensar. Como se sentia? Assustado, aliviado, ansioso, livre. Diferente, disse. Vem jantar comigo? Quero te contar tudo. Com a mudança profissional veio uma revisão completa de estilo de vida. Rafael vendeu o apartamento de luxo na beira-mar norte e começou a procurar algo mais simples, mais conectado com o tipo de vida que queria viver.
Foi Amanda quem encontrou a casa perfeita. Uma construção dos anos 80 no ribeirão da ilha, com arquitetura típica açoriana e um quintal com figueira centenária. Precisava de reforma, mas tinha personalidade. É perfeita para você, disse Amanda quando visitaram juntos. Tem história, tem alma e tem potencial. Você me ajudaria com a reforma? Só se você promete não querer fazer tudo de mármore importado. Ela riu. A reforma levou 3 meses. Rafael descobriu que gostava de trabalho manual, de tomar decisões sobre cor de tinta, de escolher maçanetas e luminárias. Amanda o ensinou sobre materiais locais, sobre como preservar as características originais da casa enquanto modernizava o que precisava ser modernizado. A ideia é que a casa conte uma história, explicou enquanto restauravam as janelas de madeira original. Não pode parecer que saiu de revista de decoração. Tem que parecer que alguém vive aqui. Durante as reformas, eles passavam praticamente todos os dias juntos. Rafael aprendeu que Amanda cantava enquanto trabalhava, que tinha opinião forte sobre tudo relacionado a design e que ficava adorável quando estava concentrada medindo paredes. Tenho uma ideia, disse Amanda numa manhã enquanto terminavam de pintar a sala. Que tal se a gente fizesse uma livraria na parte da frente da casa? Uma livraria? Pequena, especializada, com cara de casa mesmo. Um lugar onde as pessoas venham mais para descobrir livros do que só para comprar. Rafael gostou imediatamente da ideia. Como funcionaria? Sem pressa, sem pressão. Café bom, poltronas confortáveis, estantes com livros escolhidos a dedo. Tipo uma extensão da casa. Eles passaram semanas planejando. Amanda desenhou o layout. Estantes de madeira de demolição, poltronas vintage garimpadas em brechós, uma mesa grande no centro onde as pessoas poderiam folhear livros. Nada de Wi-Fi. A ideia era desconectar. E o nome? Perguntou Rafael. Que tal vira-páginas? Perfeito. A livraria abriu numa manhã de sábado, sem muito alarde. Alguns vizinhos curiosos, amigos de Amanda, pessoal da pelada da praia. Rafael descobriu que gostava de conversar com os clientes sobre livros, de fazer recomendações, de conhecer as pessoas pelo nome. Como está sendo? Amanda perguntou no fim do primeiro mês. Deu prejuízo. Rafael sorriu. E eu nunca me senti tão realizado. Que tipo de prejuízo? O tipo que vale a pena. Estamos construindo alguma coisa. 6 meses depois da abertura da livraria, Rafael tinha uma rotina completamente nova. Acordava às 6, não por obrigação, mas porque gostava de ver o nascer do sol no quintal. Amanda geralmente dormia até às 7, então ele aproveitava para preparar café coado na hora e um café da manhã simples. Pães da padaria do seu Antônio, ovos da granja orgânica, frutas do pomar do vizinho. Bom dia, empresário. Amanda sempre o cumprimentava com um beijo e um sorriso sonolento. Bom dia, arquiteta. Dormiu bem? Era um ritual pequeno, mas Rafael havia descoberto que os rituais pequenos eram os que mais importavam. As manhãs na livraria eram sua parte favorita do dia. Chegavam cedo, abriam as janelas, colocavam música clássica no som baixo. Amanda trabalhava em seus projetos de arquitetura numa mesa no canto, enquanto Rafael organizava livros, atendia clientes, descobria que tinha um talento natural para recomendar leituras. Você leu alguma coisa sobre relacionamentos? Perguntou Dona Marta, uma cliente assídua que havia se divorciado recentemente. Tem alguns livros interessantes, mas posso sugerir uma coisa diferente? Rafael mostrou um romance contemporâneo. Às vezes é mais fácil entender a vida através de histórias. Nunca pensei nisso. Eu também não, até pouco tempo atrás. Era verdade. Rafael estava lendo mais ficção do que havia lido em toda a vida adulta. Descobriu que gostava de biografias, de crônicas, de livros sobre filosofia de vida. Amanda o tinha apresentado a autores brasileiros que ele não conhecia, e ele estava explorando um mundo completamente novo. As tardes eram para projetos pessoais. Amanda trabalhava em suas reformas. Rafael estava aprendendo jardinagem com Dona Conceição, a vizinha octogenária que havia se tornado sua professora não oficial de vida simples. A terra não tem pressa, seu Rafael, ela dizia, vendo-o tentar apressar o crescimento dos tomates. Cada coisa tem seu tempo. Era uma lição que ele estava aprendendo aos poucos.
paciência, processo, a beleza das coisas que crescem devagar. As noites eram para eles dois. Cozinhavam juntos. Rafael havia se tornado um cozinheiro competente, embora ainda queimasse as coisas ocasionalmente. Conversavam sobre o dia, sobre planos futuros, sobre livros que tinham lido. "Você sente falta?" Amanda perguntou numa noite enquanto tomavam vinho no quintal. "De quê?" "Da adrenalina, das grandes decisões, do poder." Rafael pensou na pergunta. "Às vezes. Mas aí eu lembro como me sentia no final do dia naquela época." "Como se sentia?" "Vazio. Cansado. Mas não do tipo bom de cansaço. Cansado de fazer coisas que não me preenchiam. E agora? Agora eu me canso porque joguei futebol, ou porque passei o dia conversando com pessoas interessantes, ou porque plantei coisas no quintal. É diferente." Amanda se aconchegou nele. Melhor diferente? Muito melhor diferente. O relacionamento deles havia se aprofundado naturalmente, sem pressa, como tudo na nova vida de Rafael. Não houve uma conversa formal sobre ficar sério. Simplesmente começaram a passar mais tempo juntos, até que estar separados começou a parecer estranho. Amanda mantinha oficialmente sua casa na lagoa, mas na prática morava com Rafael. Suas plantas migraram para o quintal dele. Suas roupas apareceram no armário. Seus livros se misturaram com os dele nas estantes. "Estamos oficialmente morando juntos", observou Rafael numa manhã, vendo as 2 escovas de dente no banheiro. "Você se importa?" "É a melhor coisa que já me aconteceu." Eles haviam encontrado um ritmo confortável. Amanda continuava pegando projetos pequenos de arquitetura, reformas residenciais, pequenos comércios, casas de veraneio. Rafael dividia seu tempo entre a livraria e alguns investimentos pessoais, sempre com foco em negócios que faziam sentido para ele, não apenas financeiramente. "Tem um casal aqui que quer abrir uma pousada sustentável em Garopaba", disse Amanda numa tarde. "Você não gostaria de conhecer o projeto? Pousada sustentável? Energia solar, captação de água da chuva, compostagem, materiais locais, bem na sua vibe atual." Rafael sorriu. Sua vibe atual era investir em coisas que o deixavam orgulhoso, não apenas rico. Visitaram a propriedade no fim de semana seguinte. Era um terreno com vista para o mar, onde Marina e Carlos queriam construir 6 pequenos chalés integrados à natureza local. "A ideia é que os hóspedes se desconectem completamente", explicou Marina, uma ex-executiva de marketing que havia largado São Paulo. "Nada de TV, internet limitada, foco na natureza e no descanso." "E como pretendem se sustentar financeiramente?" perguntou Rafael. "Ocupação menor, mas preço premium", respondeu Carlos. "Pessoas que valorizam experiência, não quantidade de amenidades." Rafael gostou do projeto imediatamente. Não só pela viabilidade financeira, mas pela filosofia por trás. Decidiu investir não apenas dinheiro, mas tempo. Ajudaria na estruturação do negócio, compartilharia o que havia aprendido sobre construir uma empresa com propósito. "Mais um projeto que faz sentido", comentou Amanda no caminho de volta. "É estranho como é mais fácil tomar decisões quando você sabe o que realmente quer." "E o que você realmente quer?" Rafael dirigiu em silêncio por alguns quilômetros, pensando na pergunta. "Quero acordar todo dia sabendo que vou fazer alguma coisa que importa. Quero ter tempo para as pessoas que amo. Quero construir coisas que deixem o mundo um pouquinho melhor." "E está conseguindo?" "Estou. Com você." Naquela noite, no quintal da casa no Ribeirão da Ilha, sob a figueira centenária, Rafael teve uma certeza absoluta. Havia encontrado não apenas uma parceira romântica, mas uma companheira de vida no sentido mais pleno da palavra. E pela primeira vez em sua vida adulta, o futuro parecia não apenas promissor, mas genuinamente emocionante. Era uma terça-feira comum de março. Rafael acordou antes do despertador, como sempre, mas desta vez com uma sensação diferente no peito. Não era ansiedade, era determinação. Amanda ainda dormia, o rosto relaxado no travesseiro, cabelos castanhos espalhados. Rafael a observou por alguns momentos, pensando em como a vida havia mudado desde que a conhecera. 9 meses que pareciam uma vida inteira e um segundo ao mesmo tempo. Preparou o café da manhã como sempre,
mas acrescentou detalhes especiais. As flores do quintal num vasinho pequeno, o mel artesanal que ela adorava, pães frescos da padaria favorita. Que luxo é esse? Amanda apareceu na cozinha, ainda de pijama, esticando os braços. Nenhum luxo. Só queria fazer um café da manhã especial. Alguma data importante que eu esqueci? Não, só um dia importante. Tomaram café no quintal, conversando sobre os planos do dia. Amanda tinha reunião com o cliente às 10. Rafael precisava resolver algumas coisas na livraria. Conversas banais de casal, do tipo que Rafael havia aprendido a valorizar. Amanda, disse ele quando ela se levantou para se arrumar para o trabalho. Fala. Casa comigo. Ela parou no meio do movimento de levantar da cadeira. Como é? Casa comigo. Agora, hoje, quando você quiser. Só. Casa comigo. Amanda se sentou novamente, devagar. Rafael, você está me pedindo em casamento no quintal, numa terça-feira de manhã sem anel. Estou. Por quê? Porque acordei hoje, e a primeira coisa que pensei foi: quero acordar ao lado dela pelo resto da vida. E aí pensei: por que esperar? Por que não falar logo? Amanda ficou em silêncio por longos segundos, um sorriso pequeno brincando nos lábios. Essa é a proposta mais sem planejamento que já recebi. É a mais sincera também. E o anel? A gente compra junto se você quiser. Ou não compra, tanto faz. E a festa? Que festa você quiser. Ou nenhuma festa. Tanto faz. E a lua de mel exótica? Amanda? Rafael se levantou, contornou a mesa, ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Tanto faz. Nada disso importa. O que importa é que eu te amo de um jeito que não sabia que existia. E quero construir uma vida inteira com você. Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas. Você tem certeza? Certeza mesmo? Porque não dá para voltar atrás. Nunca tive tanta certeza de nada. Nem quando decidiu criar a Invest Brasil? Nem quando decidi criar a Invest Brasil. Amanda se inclinou, beijou-o devagar. Então sim. Sim, sim, eu caso com você. Mas com duas condições. Quais? Primeira, que seja pequeno, íntimo, só família e amigos próximos. Perfeito. E a segunda? Que a gente faça aqui em casa, na nossa casa. Rafael olhou em volta, imaginando o quintal decorado, seus amigos e família celebrando sob a figueira. Era perfeito. Melhor impossível. Passaram o resto da manhã fazendo planos. Lista de convidados, 25 pessoas no máximo. Pedro oficiaria a cerimônia, já que era quem os havia apresentado. Decoração simples, comida caseira, música ao vivo com os amigos músicos de Amanda. Quando? Perguntou ela. Quando você quiser. Que tal mês que vem? Abril é lindo aqui. Abril perfeito. À noite ligaram para as famílias. A mãe de Amanda chorou no telefone. O pai de Rafael, já doente há alguns anos, ficou emocionado ao saber que o filho havia encontrado alguém especial. Ela te deixa feliz? Perguntou o pai, com a voz fraca, mas carinhosa. Muito, pai. Muito feliz. Então está certo, é isso que importa. Naquela noite, no quintal sob as estrelas, Amanda perguntou: você está nervoso? Um pouco. E você? Também. Nervosa e feliz ao mesmo tempo. Feliz como? Feliz como se toda a minha vida tivesse levado a este momento. Rafael a puxou para mais perto. A minha também. O casamento aconteceu numa tarde de sábado em abril, com o outono pintando o quintal em tons dourados. Rafael acordou na casa de Pedro, onde havia passado a noite. Amanda insistira na superstição de que não podiam se ver antes da cerimônia. Nervoso? Perguntou Pedro, oferecendo café. Ansioso. Ansioso para começar. Começar o quê? O resto da minha vida. Pedro sorriu. Cara, é impressionante como você mudou. Para melhor. Para mais verdadeiro. Às 4 da tarde, os convidados começaram a chegar. A decoração era simples, mas linda. Flores do próprio quintal, luzes de LED penduradas na figueira, cadeiras antigas emprestadas pelos vizinhos. Amanda havia transformado o espaço sem descaracterizá-lo. Rafael se vestiu na sala. Terno azul marinho simples, camisa branca sem gravata, sapatos de couro que já havia usado várias vezes. Nada de ostentação, nada de protocolo exagerado. Quando Amanda apareceu na porta dos fundos,
Rafael sentiu o peito apertar. Ela usava um vestido branco simples, costurado por uma costureira local, flores no cabelo colhidas no próprio jardim. Estava radiante. A cerimônia foi conduzida por Pedro, que alternava momentos sérios com piadas que faziam todos rirem. Quando chegou a hora dos votos, Rafael havia preparado um texto, mas olhando para Amanda, decidiu falar do coração. Amanda, você me ensinou que felicidade não é uma conquista, é uma escolha. Escolha que se faz todo dia, em cada pequeno momento. Prometo escolher você todos os dias, nos momentos fáceis e nos difíceis. Prometo construir com você uma vida que faça sentido. Amanda secou uma lágrima antes de falar. Rafael, você me mostrou que é possível reinventar completamente uma vida quando se tem coragem de admitir que algo não está certo. Prometo te apoiar em todas as suas transformações e prometo ser verdadeira com você sempre, mesmo quando a verdade for difícil. As alianças eram simples. Ouro branco com suas iniciais gravadas por dentro. Quando Pedro pronunciou a frase tradicional, Rafael e Amanda se beijaram sob aplausos emocionados. A festa foi exatamente como haviam sonhado. Música ao vivo com violão e voz, comida preparada por amigos e vizinhos, conversas que se estenderam até tarde. O bolo feito por Dona Conceição era um bolo de chocolate simples com cobertura de brigadeiro, igual aos que minha mãe fazia, disse Rafael emocionado. Discurso! Gritou alguém quando chegou a hora de cortar o bolo. Rafael pegou uma taça, olhou para os rostos queridos ao redor. Sua família, os amigos de Amanda, o pessoal da pelada da praia, vizinhos que haviam se tornado como família. Há 1 ano e meio, começou. Eu tinha uma vida que parecia perfeita no papel. Dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas estava vazio. Amanda me ensinou que vida boa não é ter muito, é ter o que importa. E aqui, olhou em volta, está tudo o que importa. Levantou a taça. Há recomeços, a coragem de mudar e ao amor que nos transforma. Todos brindaram, e Rafael sentiu uma gratidão profunda por cada pessoa presente, por cada momento que o havia levado até ali. A festa terminou naturalmente, sem hora marcada. Os convidados foram saindo aos poucos, com abraços demorados e promessas de se encontrarem em breve. Quando finalmente ficaram sozinhos, Rafael e Amanda se sentaram no quintal, ainda vestidos de noivos, contemplando as flores espalhadas pelo chão. E agora? Perguntou Amanda. Agora a gente vive, respondeu Rafael simples. Para sempre? Para sempre. Passaram a lua de mel em 3 dias na Serra Catarinense, numa pousada pequena sem internet, onde caminharam por trilhas, leram livros e conversaram sobre planos futuros. Foi perfeita justamente por não tentar ser perfeita. No último dia, caminhando por uma trilha entre araucárias, Amanda perguntou: Você se arrepende de alguma coisa? De não ter conhecido você antes? Sério. Rafael parou, pensou na pergunta. Não. Se não tivesse passado por tudo o que passei, não seria a pessoa que sou hoje. E talvez não soubesse valorizar o que temos. Que profundo, ela riu. Casamento me deixou filósofo. Espero que temporariamente. Não prometo nada. Riram, continuaram caminhando. Rafael se deu conta de que estava genuinamente feliz, não esperando ser feliz no futuro, não lembrando de momentos felizes do passado, mas feliz ali, naquele exato momento. Era um sentimento que ele havia perseguido a vida inteira, sem saber como encontrar. Agora sabia, não se encontra felicidade. Constrói-se dia após dia, escolha após escolha, junto com quem se ama. 2 anos depois do casamento, numa manhã de verão, Rafael estava no quintal colhendo jabuticabas da árvore que havia plantado no primeiro ano de reforma da casa. Era uma das frutas que nunca havia experimentado na infância, mais uma das experiências adiadas que agora tinha tempo para descobrir. Amanda apareceu na porta dos fundos, segurando 2 xícaras de café. As primeiras do ano? Perguntou, observando as frutas roxas na mão dele. Estão doces. Rafael provou uma. Quer experimentar? Sentaram-se na mesa sob a figueira, que havia se tornado o centro da vida deles. Era onde tomavam café da manhã, onde recebiam amigos, onde planejavam projetos,
onde simplesmente existiam juntos. A livraria Vira Páginas havia se tornado um pequeno sucesso local, não no sentido financeiro. O lucro mensal equivalia ao que Rafael ganhava em 1 hora na época da Invest Brasil, mas no sentido de propósito. Era um ponto de encontro da comunidade, um lugar onde pessoas descobriam livros, onde se formavam amizades, onde aconteciam conversas genuínas. A Mariana ligou ontem, disse Amanda, referindo-se à jornalista que estava escrevendo uma matéria sobre empreendedores que haviam mudado de vida. Quer fazer uma entrevista com você. Sobre o quê? Sobre como é largar o sucesso tradicional para buscar realização pessoal. Rafael riu. Eu não larguei o sucesso. Redefinir o que sucesso significa. E como você definiria agora? Era uma pergunta que ele havia pensado muitas vezes nos últimos meses. Sucesso é ter tempo. Tempo para conversar com os clientes da livraria sobre os livros que estão lendo. Tempo para plantar jabuticabas e vê-las crescer. Tempo para ficar com você sem pressa. E financeiramente, não sente falta da segurança? Amanda, a gente vive bem. A livraria dá para suas despesas, meus investimentos garantem o resto. Não estamos ficando ricos, mas estamos vivendo rico. Vivendo rico como? Rico de experiências, rico de relacionamentos, rico de tempo para fazer o que importa. A Invest Brasil, sob a liderança de Sandra, havia continuado crescendo. Rafael participava de 3 reuniões por semana e dava consultorias estratégicas, mas seu papel era muito mais de mentor do que de executivo. Havia encontrado um equilíbrio perfeito, mantinha-se conectado ao que havia construído, mas não era mais prisioneiro disso. Às vezes tenho a sensação de que estou vivendo a vida de outra pessoa, disse Rafael, observando o movimento de pássaros na figueira. Como assim? Uma pessoa mais interessante, mais conectada, mais real. Você sempre foi essa pessoa. Só estava enterrada debaixo de muita expectativa e pressão. Rafael assentiu. Era verdade. A pessoa que era hoje não havia sido criada do zero. Havia sido desenterrada, descoberta, liberada. Tenho uma surpresa para você, disse Amanda com um sorriso misterioso. Que surpresa? A Marina e o Carlos da pousada em Garopaba querem propor uma sociedade. Eles querem expandir o conceito para outras cidades litorâneas, criar uma pequena rede de pousadas sustentáveis. Rafael se interessou imediatamente. E você acha que devíamos aceitar? Acho que deveríamos considerar. Seria uma forma de levar adiante algo em que acreditamos, mas em escala maior. Quanto maior? 6 pousadas ao longo de 5 anos. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rafael imaginou o projeto. Seria trabalho, seria desafio, seria crescimento. Mas seria crescimento com propósito, alinhado com seus valores atuais. O que você acha? Perguntou Amanda. Acho que podemos conversar com eles, mas com algumas condições. Quais? Que não comprometa nosso estilo de vida aqui. Que seja sustentável não só ambientalmente, mas humanamente. E que sempre lembre por que estamos fazendo isso. Que é? Criar coisas que deixem o mundo um pouquinho melhor. Amanda sorriu. Amo quando você fala assim. Como? Com paixão, com propósito. É sexy. Rafael riu, puxou-a para mais perto. Tudo bem, então. Vamos criar um império de pousadas sustentáveis. Império pequeno. O melhor tipo de império. Ficaram no quintal até o sol esquentar demais. Rafael voltou para a livraria. Amanda para seu ateliê improvisado nos fundos da casa. Era uma rotina que haviam construído juntos, orgânica, sem pressa. No fim da tarde, quando fecharam a livraria, caminharam até a praia próxima. Era um ritual que haviam desenvolvido. Pelo menos 3 vezes por semana terminavam o dia na praia, conversando sobre tudo e nada. Você está feliz? Perguntou Amanda, como fazia periodicamente. Mais do que imaginei que fosse possível, respondeu Rafael, como sempre. Mas desta vez acrescentou. E você me ensinou que felicidade não é um estado permanente. É uma série de momentos bons, conectados por amor e propósito. Que romântico. Casamento me deixou romântico também. Além de filósofo. Exato. Caminharam pela areia enquanto o sol se punha atrás das montanhas.
Rafael se deu conta de que havia encontrado algo que procurara a vida inteira sem saber. Uma vida que fazia sentido completo, vivida com a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Não era uma vida perfeita. Tinham discussões, preocupações, desafios como qualquer casal. Mas era uma vida autêntica, construída sobre uma base sólida de amor, respeito mútuo e propósito compartilhado. "Para onde vamos agora?" perguntou Amanda quando chegaram ao fim da praia. "Para casa", disse Rafael. "Sempre para casa." E enquanto voltavam pela areia de mãos dadas, Rafael pensou na jornada que os havia trazido até ali. De CEO estressado a homem realizado, de relacionamentos vazios a amor verdadeiro, de sucesso externo a felicidade genuína. Havia descoberto que a vida mais extraordinária era, no final das contas, maravilhosamente ordinária, feita de manhãs tranquilas, conversas longas, projetos compartilhados e amor que crescia dia após dia como as plantas no quintal, devagar, mas com raízes profundas. Era exatamente a vida que havia escolhido viver.